está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, e a ordenar acerca dos que choram em Sião, que se lhes dê de uma grinalda em vez de cinzas, óleo de gozo ou de alegria em vez de pranto ou de choro, vestidos de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E eles edificarão as antigas ruínas, levantarão as desolações de outrora, restaurarão as cidades assoladas, as desolações de muitas gerações. E haverá estrangeiro que apacentarão os vossos rebanhos, estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinheiros, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus, e comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, a vez de ter dupla honra, em lugar do opróbrio, exultareis na vossa porção. Por isso, na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Pois eu, o Senhor, amo o juízo, aborreço o roubo e toda injustiça. Fielmente lhes darei sua recompensa e farei com eles um pacto eterno. E a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos o virem, os reconhecerão como descendência bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no Senhor, nosso Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, cobriu-me com manto de justiça, como noivo que se adorna com a sua grinalda, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Porque, como a terra produz os seus renovos, e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Que Deus abençoe. Nosso Pai, queremos pedir que o Senhor venha nos abençoar com a leitura da palavra e a explicação dela. Senhor, que nesse momento todos nós tenhamos as nossas atenções presas na Tua santa palavra. Traga o Teu perdão e a Tua bênção, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Eu quero que o texto continue. Eu quero que você leia o versículo 1. Por favor, leia para mim o versículo 1. Pode ler, todos juntos. O Senhor está sobre mim. O Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Irmão, nós já lemos esse texto, já pregamos esse texto, e eu estava meditando sobre esse texto, estava lendo esse texto, refletindo na minha casa sobre esse texto, esse meu período de silêncio, de deserto e solidão. Estava conversando com meu Deus sobre o que eu tinha que falar para os irmãos. Eu confesso para os irmãos que eu preparei 3 sermões para pregar hoje. 3 sermões. 2 sermões a irmã Lília digitou. E eu comecei a orar a Deus. Senhor, será que são esses 2? E comecei a falar com o Pai sobre a minha vida, sobre a minha solidão, sobre o meu deserto, sobre o que Deus tem para me falar. E o que Deus me apontou foi esse texto. E o que eu quero hoje trazer, meus irmãos, são clarezas desse texto. A clareza de Deus para nós
esse versículo 1, temos então a clareza que nós não estamos aqui por acaso, nós estamos aqui por uma missão. Eu e você estamos aqui porque temos uma missão. Nós fomos chamados, nós fomos vocacionados. Eu e você, nós temos esta missão. Então a primeira coisa que nós devemos entender no texto, e esse texto não tem que vir como qualquer pretexto para nós não sermos divulgadores da palavra do Senhor. Nós não podemos jamais recuar da nossa missão de pregar o Evangelho, de ensinar a palavra. A primeira coisa que você tem que ter, essa condição precípua na sua vida, está no versículo 1, dessa certeza. Está lá, o Espírito do Senhor está sobre quem? Eu fiz uma pergunta, o Espírito do Senhor está sobre quem? Então, se você aceitou Jesus, você tem essa condição. Você não pode retroagir sobre a sua responsabilidade. A primeira coisa que você tem que entender é que Deus enviou o Espírito sobre você. Eu e você somos especiais de Deus. Não podemos jamais ignorar isso. Alguém colocou no Facebook, hoje pela manhã, atendi uma pessoa que estava meio indignada com 2 pastores. E esses 2 pastores colocaram o seguinte: a alegria do carnaval vai durar um pouquinho só, e depois, otário, você perdeu a sua alegria. Chamaram os outros de otário, chamaram o ímpio de otário. É assim que Deus chama a gente. A Bíblia diz que Deus chama a gente de filho e de filha. Nós somos filhos do Senhor. Aí ele respondeu: eu já bebi, já cheirei, e no carnaval eu trabalhava 3 meses para juntar o meu dinheiro para gastar em 4, e quando eu terminava o carnaval eu não era otário. Ele respondeu para os pastores se calaram. E não tem o que responder. Aquele homem que está lá fora, aquele homem que não tem Deus, ele precisa exatamente receber o que você recebeu. O que você recebeu? A porção dobrada de quem? Então não é otário aquele que está no mundo, aquele que está no pecado. Essas pessoas precisam do nosso amor. Ou nós vamos amar as pessoas, irmãos, então não tem mais condições de pregarmos o Evangelho. Então esse texto, a primeira coisa que você tem que afirmar é que o Espírito do Senhor está sobre você. Não está sobre o cachorro, não está sobre o seu papagaio, não está sobre o seu passarinho, não está sobre o vizinho. Você tem que ter essa condição. O Espírito de Deus está sobre mim. Amém. Vocês entendem isso ou não entendem? Agora, meus irmãos, vamos entender. Quando o Espírito de Deus está sobre mim, preste bem atenção. Eu recebo algo extraordinário. Depois de sobre mim, o que você lê? Obrigado. Todo aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele sabe quem o ungiu. Ele tem uma consciência, irmão e irmã, de quem é que está no controle da sua vida. Quem está no nosso controle, quem controla todos nós. Você vai ouvir alguns pregadores que estão aí na internet, e você vai ver lá, o cara tem quase 1 milhão, tem quase, sei lá, de visualizações. E muitos deles estão dizendo assim: se Deus tivesse o controle de todas as coisas, não haveria um tsunami. E tem pessoas se embebedando com essas afirmações. A primeira coisa que você tem que entender é que Deus tem o controle. Aquele que tem o Espírito de Deus, que recebeu o Espírito Santo, sabe quem é que tem o controle da sua vida e nas mãos de quem a sua vida está. Quem recebe o Espírito de Deus tem discernimento de entender que ele recebeu de quem a unção? Do Senhor. A unção que você tem, a unção que eu tenho, eu recebi do Senhor. Hoje colocaram um café gostoso para mim. Eu estava tomando um café e tinha bolo. Não estou tomando café, tomando mate. Não posso tomar café, senão eu vivo igual um sabiá, como vou para o banheiro. Isso não é bom. E de repente entrou um pastor, mas eu vi que eles estavam com 2 criancinhas. E o pastor entrou. Eu disse: aqueles 2 meninos estão com você, pastor? E ele disse: sim.
Ah, rapaz, eu gosto tanto daqueles 2 menininhos. Aproveita que não tem muitos embaixadores. Você pega esse bolo e esse pão e dê para aquelas crianças. Alguém pode chegar para mim e falar assim: pastor, não sobrou o bolo para você. Aí eu vou fazer igual a minha mãe. Você não sabe que eu detesto bolo? Se você tem o Espírito de Deus sobre você, você aprende a amar. Essa é a condição principal de um filho de Deus, é amar. Então aprenda. O Espírito de Deus não está sobre o outro, está sobre quem? O Senhor não ungiu o outro, o Senhor ungiu quem? Mas Deus colocou o Espírito Santo sobre você para algumas coisas. Deus ungiu você para algumas coisas. E tudo nesse versículo de número 1. Deus não colocou o Espírito dele sobre você para você se tornar eloquente. Deus colocou o Espírito em cima de você, preste atenção, para você ser um pregador de boas novas. Vocês estão compreendendo? Amém. Vocês estão compreendendo? Amém. Você tem o que mesmo sobre você? Espírito. Você recebeu de Deus o que? Então, Para fazer o que? pregar. Para pregoar, para ser um pregador. Boas novas. A Bíblia diz que nós somos felizes, somos bem-aventurados. Os pés daqueles que anunciam as boas o quê? Novas. Aqueles que anunciam a salvação. A igreja não pode parar. Nós precisamos pregar. Nós precisamos ir onde as pessoas estão necessitando. E quem vai alcançar essas pessoas? Hoje o Cauê e o pastor César me mostraram um vídeo de um homem que tomou um tiro na boca e está no Souza Guiar. Ele vai lá para ser atendido e de repente ele é totalmente tomado por Satanás e ninguém conseguiu deitá-lo. Eu disse: Cezão, foram lá e chamaram uma servente daquela que é crente, chamaram lá um motorista que é crente, porque os médicos não puderam fazer nada. Eu tenho certeza que aquele crente chegou na unção de Deus e aquele homem se acalmou, deitou-se, foi operado e foi atendido. Por quê? O Espírito de Deus está sobre mim. Amém. Bata palmas ao Senhor, porque Ele está sobre mim. É isso que nós precisamos entender. É isso que você precisa entender. Deus colocou o Espírito sobre você e Deus ungiu você. Essa unção de Deus capacita você para você ser um pregador do Evangelho. Agora observa, boas novas. Um pregador que chama os outros de otário, outros de otário. E infelizmente esses 2 pregadores, 2 pastores foram minhas ovelhas. Hoje eu pedi perdão a Deus, Deus me perdoe, não ensinei para eles. O Senhor me perdoe. Viveram comigo e eu não ensinei para eles. A primeira coisa, você vai chegar em casa hoje e vai fazer uma oração secreta. O Espírito do Senhor. Como é que é a oração secreta? Como é que é a oração secreta? O Espírito do Senhor. Irmão, o diabo vai sair. A porta vai se abrir. A comida vai chegar. Os filhos serão abençoados. Eu vou colocar a mão e vou orar por um doente. Aí alguém vai falar assim com você: mas a oração, para que adianta a oração? Você vai falar a segunda palavra: porque o Senhor me ungiu, o Senhor me capacitou, o Senhor me autorizou, o Senhor me deu capacidade para isso. Ele me ungiu. Você vai sair do sol quente para pregar? Eu vou. Mas por quê? Porque o Senhor está sobre mim. Porque o Senhor me enviou a pregoar. Mas o que ele diz lá? Boas novas. Mas quem tem o Espírito de Deus também, depois lá de mansos, fala o que mesmo? Enviou-me para fazer o quê? Alegrar, restaurar, significa consertar. Aquele que foi desmanchado, aquele que foi apagado, aquele que foi dilacerado, aquele que foi machucado. Agora você, porque tem o Espírito de Deus, você foi ungido, você é pregador do Evangelho do Senhor. Aí a Bíblia diz que você vai restaurar. Aquele que estava perdido não vai se perder mais.
Aquele que era um beberrão será consertado pelo Senhor. Aquele que usava drogas não vai mais, porque o Senhor colocou você para restaurar, para consertar, para colocar de pé aquele que estava totalmente banido. É para isso que Deus chamou você. É para isso que o Senhor chamou você. É para isso que Jesus veio por você. É para isso que Ele veio. É para isso que Ele te chamou, para restaurar os tristes. Mas Ele disse mais: o Senhor está sobre você, diga amém. Amém. O Senhor ungiu você, diga amém. Amém. O Senhor fez você um pregador, diga amém. Amém. O Senhor fez você também um restaurador, diga amém. Amém. Mas a Bíblia diz também que o Senhor ungiu você para ser um libertador. Amém. Vocês estão compreendendo? Amém. Aí atrás está compreendendo? Amém. Eu disse aí atrás estão me compreendendo? Amém. O Espírito de Deus está sobre você. Ele ungiu você. Ele capacitou você para ser um pregador de boas novas. Ele colocou você para restaurar, para dar vida. Mas Ele colocou você como um libertador. Você pensa que não é? Tu és um libertador. Tu és um libertador. Porque o Espírito de Deus repousa sobre você. Você vai libertar. Vai libertar. Vai proclamar libertação àqueles que estão aonde? Presos. E você terá tanto poder dado pelo Senhor, meu irmão, que a tua oração vai abrir prisões. Como o caso, meus irmãos, ali em Jerusalém, quando Pedro estava preso e a igreja orava, porque o Espírito de Deus estava sobre aquela igreja, porque Deus havia ungido aquela igreja, e aquela igreja estava ali orando e a porta se abriu. Deus hoje vai abrir portas. Deus hoje vai libertar quem está preso. Deus vai trazer a vida àquele que não tem vida. Deus vai trazer a esperança àquele que não tem esperança. Deus vai trazer a alegria àquele que perdeu a alegria. Mas tem mais coisas que a gente pode aprender. Tem mais coisas que nós vamos aprender. Mas por que o Senhor ungiu você? Para que o Senhor capacitou você? Porque o Senhor encheu você com o Espírito Santo. Está no verso 2. No verso 1 está tudo entendido? Aqui é uma pergunta, Senhor. Verso 1 está tudo entendido? O Espírito do Senhor está sobre quem? Sobre mim. O que o Espírito fez com você? Ele fez mais o quê? Te capacitou para você ser o quê? Pregador. Mais o quê? Um restaurador. Mais o quê? Libertador. Um libertador. E mais o quê? Um abridor de prisões. Vocês compreendem isso? Mas por que Deus colocou o Espírito sobre você? Preste atenção. Leia o verso 2. Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Diga assim: Deus está favorável a mim. Deus. Diga mais: Deus está favorável a mim. Deus está favorável. Aonde você mora, irmão? Qual lugar? Estenda a mão para lá. Deus está favorável à minha família. Diga isso alto: Deus está favorável à minha casa. Não tenha medo de falar, não. Esse é o ano aceitável. É o ano favorável. O texto está dizendo que esse é um ano favorável. Qual é o teu sonho? Deus é favorável ao teu sonho. Qual é o teu esforço? Esse é um ano favorável. É um ano do amor. Nós estamos trabalhando nisso, amando como Cristo, aprendendo com Ele. Então você vai sair daqui hoje e você vai para casa, e quando você chegar em casa você vai falar: o Espírito de Deus está sobre mim. Amém. Amém. E quando alguém reclamar, você vai dizer: não, irmão, este é um ano favorável. O que é que você tem feito? Este é o ano favorável. É o ano que Deus está a favor. Deus está com você. É o ano. Deus é o ano de você pregar. Irmão, há uma pregação melancólica. Há uma pregação sem sentido. Há uma pregação, meus irmãos, sem expectativa de Deus mudar pessoas. Há uma pregação sem essa intenção de salvar pessoas. Eu já ouvi pregador dizendo assim: ah, quem salva é Deus. Sim, Deus salva, mas você é um pregoeiro de Deus. Se você não pregar, Deus não vai salvar.
Deus há de defender, Deus há de amparar, Deus há de sustentar, porque esse é o ano aceitável. Levante a sua mão direita e diga assim: louvado seja o Senhor. Esse é o ano favorável. Deus está a favor. Não desiste não, irmão. Deus está a favor. Tem gente que parou, que pensa que Deus está a favor. Ele é o teu Deus. A Bíblia diz: esse é o meu Deus para sempre. Davi chega a falar no Salmo 22: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção ao nome de quem? Do Senhor. Uns se levantam e caem, mas nós vamos ficar como? De pé. Eu disse de pé. Nós não vamos ficar deitados. Eu levantava todo dia, 6 horas eu estava em pé. Aí os filhos falaram assim: papai, vai dormir um pouco? Eu disse: não, dormi nada. Nunca dormi de dia, só dormi agora, de noite ficou um subir, não durmo. Eu lia, orava, andava dentro de casa um pouco e dizia para Deus: Deus, eu estou aqui. Lá na igreja tem gente muito mais capacitada do que eu. Se o Senhor não quiser deixar eu voltar, não estou nem aí. O Senhor sabe na mão de quem a igreja está lá. Mas se possível for, faça-me retornar. Sempre com tranquilidade. Se possível for, o quê? Preste atenção. Como que está a empresa que você está trabalhando? Aonde você vai falar: é o ano aceitável nosso nesse trabalho aqui. Aqui o Senhor me ungiu. Amém. Amém. Vai alguém para o médico: esse é o ano aceitável do Senhor. Esse é o ano aceitável do Senhor. Deus levantou você para pregar. Meus irmãos, observa bem: o Espírito de Deus está sobre você para você ministrar sobre aqueles que choram na sua casa. Verso de número 3. Sião aqui significa Jerusalém. Jerusalém é a casa. Às vezes nós consolamos o de fora e esquecemos de consolar o de dentro. E a Bíblia disse lá: a ordenar o quê? Acerca daqueles que choram. Você vai ter que consolar, você vai ter que falar para ele andar para frente, não retroagir. E muitas vezes nós pensamos em parar, nós pensamos em retroagir, nós pensamos que não vai dar certo, mas esse é o ano favorável. Deus vai surpreender todos nós. Amém. E não fica pensando que Deus me mandou aqui para voltar, para eu ser o mesmo, porque eu falei para Deus: não quero ser o mesmo, não sou o mesmo. E Josias, pode falar para João que dia 15 de março ele tem que começar essa obra. Eu disse que tem que começar na obra. Amém. Com pouco, com muito, Deus vai fazer esse prédio para as nossas crianças. Amém. Como é que foi o culto hoje, Ilka? Pouca gente. Bubu, como é que foi o culto hoje? Pouca gente, papai. Faltando muita gente. Aí tiraram meus pontos. Eu disse: agora estou sem muitos pontos. O que eu faço? Não faço tripulia. Se você está doente, ficando dentro dessa casa. Eu estou ficando doente. Vá para cá, para a igreja todo dia. E diga para a secretária que o senhor só pode atender uma pessoa e só pode conversar 15 minutos. Combinado? Combinado. Foi isso que eu fiz. Aí vim para cá. Tortinho. Se uma criancinha me desse um empurrão, caía. Aí entrei ali. Aí vi ali um monte de entulho, resto de obras. Disse: já sei o que está dando pouca gente na igreja. Alcimar, onde você está? Estou trabalhando, pastor, quero falar com você hoje, lá em casa. Terça-feira ele chegou. Alcimar, ele disse: oi, amanhã que dia? Ele disse: quarta. Então amanhã arruma homens na igreja para tirar o entulho. Ficou lindo? Ficou? Aí quinta-feira ele falou assim: essa eu não entendo, hoje deu tanta gente na igreja. Eu disse: sabia. Ele disse: por quê? Porque Deus tirou o entulho.
Um lugar que cabe 20 carros só tinha assim. Aí alguém falou assim: mas o senhor não pode se esforçar. Eu disse: não estou me esforçando, quem está se matando é o Alcimar. Tiraram. Alcimar, oi, tem que tirar esse entulho aqui, pastor, não temos dinheiro para pôr entulho. Liga para a Bitanor, manda a Bitanor se virar. Foi isso mesmo ou não foi? Foi isso? Bitanor se virou? Hã? Ele de pé, Bitanor. Mandou um caminhão aqui, o caminhão tirou entulho. Pronto. Vocês hoje têm pelo menos aí uma oferta que precisa pagar amanhã um carro que tirou uns ferros que tinha aqui, 150 reais que o Cauê tem que pagar amanhã. Eu falei: ó, tira, nós não temos dinheiro, só quando eu voltar. Então vocês, por favor, você quer dar R$2 de oferta assim, por favor, preste atenção. O Espírito de Deus está sobre você para você ordenar. Você vai ordenar alegria naquele que chora. Aí está lá. Aonde? Dentro da sua casa. Sião é a sua casa. Você vai colocar roupa nova. Você vai colocar perfume, porque é o Senhor. Agora observa bem. Você receberá um óleo que substituirá a sua tristeza. Amém. E quem deu esse óleo? Senhor. Já deu ou vai dar? Já deu. Quando que ele deu? No verso 1. Que o Senhor te ungiu. Ele te deu óleo. Você vai substituir isso na pessoa. Você vai dar um vestido de louvor, em vez de espírito o quê? Rabugento, que fire pelo canto com a rabugencícia, com a reclamação. Você tem que trocar isso, porque querido, dá um grito, por favor, aí, e fala assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. Fala de novo. O Espírito do Senhor está sobre mim. Então a tristeza sai e a alegria chega. Amém. A doença sai e Deus traz o que? A saúde. Amém. É isso que eu estou dizendo aqui. É o vestido. Você vai tirar desse vestido angustiado. E a turma vai te chamar de quê? Árvore de quê? Justiça. Árvore da fruta. Está lá no livro de João capítulo 15. Da fruta? Porque nós estamos ligados o quê? A videira. E quem é a videira? Jesus. Diga assim: a videira é Jesus. A videira é Jesus. Vai ter muita coisa que vai acontecer. Olha o que Deus vai fazer com a sua casa. Você acredita nisso? Amém. Acredita nisso ou não? Hein? Olha, meus irmãos, a Bíblia vai falar aqui no verso 4. A Bíblia diz que nesse verso 4, você que tem o Espírito de Deus sobre você, você vai edificar ruínas. Você vai levantar as desolações que outrora. Você vai restaurar cidades que foram assoladas. Essa é a visão da pregação do Evangelho. É restaurar. Meus irmãos, é restaurar. O Evangelho entra numa casa e restaura. Restaura. Lembra que na igreja tinha uma senhora tão pobrezinha. Tinha uma renda de netos que vinham aqui, umas netas que vinham aqui, era ali da favela, vou falar o nome, tá? Favela da Titica, era o nome da favela. E ela vinha aqui. Um dia entramos naquela casa e fomos pregar o Evangelho naquela casa, irmão, tinha cerveja. A gente tinha que pedir licença para barata, para gente. Pedir licença para barata, era um casebre. Jesus entrou naquela casa. A saudosa irmã Ruth, não sei quantos irmãos lembram dela, esposa do irmão Cláudio. Ela foi comigo e ela se encantou com as crianças e disse: pastor, oi, o que podemos fazer com as crianças? Tudo. E começamos a trabalhar com as crianças. Aquela senhora deu-se para Cristo. Cristo entrou naquela vida. Aquele monte de netos que não trabalhavam passaram a trabalhar. Aquela casa que era de pau a pique, fizeram uma casa de alvenaria. Depois o pastor Gemuel e outros irmãos foram lá, ajudaram, colocaram janelas. Meus irmãos, mas tudo começou porque a pregação restaura as cidades assoladas, as ruínas. É a pregação do Evangelho. Amém.
Deus ungiu você para pregar as boas novas. O que é boas novas? É a fome? É a nudez? O que é boas novas? Aí Paulo fala: o que vai separar você de Cristo? A nudez? É a fome? É a altura? É a profundidade? É qualquer outra criatura? Ele disse: não. Nada poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então Deus está com você. Mas tem outras coisas aqui. O Trump, louco, ele não entende nada de Bíblia e é crente. Vou repetir, ele não entende nada de Bíblia. Querido, está no versículo de número 5. Leia o versículo 5. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhos. O que Deus mandou para os Estados Unidos, irmãos? Os estrangeiros. Para que Deus mandou os estrangeiros para lá? Para ser os trabalhadores, os americanos. E hoje o cara quer fazer o que com os estrangeiros? Ele não entende nada de Bíblia. Deus hoje está falando para você: olha para mim, Deus está falando para você. Você vai ter estranho trabalhando para você, fazendo o seu trabalho. A Bíblia está dizendo isso aqui. Deus vai suscitar belezas em você, no seu lar. Deus vai surpreender você. Você terá empregados. Amém. Olha o versículo 6. Vê que vocês compreendem o versículo 6. Mas vós sereis chamados. Obrigado. Deus vai chamar os seus filhos de quê? Sacerdote. Deus vai chamar a sua casa de quê? E sabe mais outra coisa, irmãos? Tem uma coisa linda que está aí. É um tal de gente que vai falar assim: eu sou ministro de louvor. Já viu? Já viu? Mas a hora que se aborrece, não vem na igreja. É ministro de coisa nenhuma. A Bíblia está dizendo: se você tem o Espírito de Deus, você é sacerdote de Deus e ministro de Deus. Ministro é aquele que ministra. Mas ministra o quê? A graça, a bondade, misericórdia e amor. Aí, é Donald Trump. Está mandando os cubanos embora, os mexicanos embora, os brasileiros embora, está mandando todo mundo embora. Até o plano de saúde que o Barack Obama colocou para os pobres, ele está tirando. Mas vocês serão chamados o quê? Sacerdotes. E vos chamarão o quê? Ministros. De quem? Deus. Aí leia o resto. Comereis a riqueza das nações, e na sua glória vos gloriareis. Irmãos, quem já foi nos Estados Unidos? Não é para ficar não. Quem já foi? Tem medo não. Vou pedir dólar de vocês. Tá? Irmão, quem vai lá não tem lugar mais de voltar. Um BMW que custa 200 mil reais, lá custa 40 mil dólares. Uma calça Levi's, que aqui custa 300 reais, lá custa 12 dólares. E se você não gostar, volte lá depois de 1 mês, 2 meses, fala assim: não gostei da calça não, toma não. Ele te devolve o dinheiro e não pergunta para você nada. Você entra no supermercado, irmãos, eu fui de ônibus de Los Angeles, a cidade que tem as lutas, Las Vegas, 6 horas de ônibus. Entrei no deserto do Arizona, um rio com águas cristalinas.
banheiros no meio das estradas do deserto, apenas com uma pessoa limpando. Os homens param para descansar, aqueles caminhões, aquelas mulheres. Uma pessoa só limpando. Você entra no banheiro tudo limpinho. Mas vós comereis Vocês duvidam disso? Fiz a pergunta. Vocês duvidam disso? Não. Que terão estrangeiros trabalhando para vocês? Não. Vai ser uma coisa linda que está no verso 9. Como é que está aí? E a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem os reconhecerão como descendência bendita do Senhor. Esse papo que você ouve aí de crente, de gente que fala assim, crente é maldito. Maldito nada. A Bíblia diz que eles nos reconhecerão os vossos filhos, os vossos netos, os trisnetos, os quadrisnetos, os quinquanetos, eu não sei mais que tanta geração é essa, e eles vão falar assim, são benditos de quem? Amém, Senhor. Amém. Eles reconhecerão. Não precisa você falar. Eles reconhecerão. O dia que fui fazer, meus irmãos, a prova para tirar a carteira de motorista de ônibus, tem algum tempo, então eu treinei aqui na tradição. O meu treinador era um jovem chamado Eduardo. Então eu entrava num ônibus grande e tinha que treinar. Chegou o dia de fazer a prova. Os vizinhos queridos aqui, que moravam, quando me viram, pastor, por que o senhor me falou que o senhor ia fazer a prova? Eu ia treinar o senhor no nosso caminhão de mudança. Agora vem o senhor aqui para tirar carteira. O senhor só dirige um Gol que eu vejo lá. Eu disse, mas eu tenho que tirar. Daqui a pouco chega Zé Carlos, dono da tradição. Lá no Parque Tubos, de exposição. Um ônibus grande. Tinha que dar ré naquele ônibus, tinha que encostar, tinha que ir na frente. Eu disse, o Eduardo já me ensinou. Vamos ver como é que vai sair. Zé Carlos falou assim, pessoal, vem cá, todo mundo vai fazer prova hoje aqui, um grupão. Fiquem tranquilos. Aí o camarada falou assim, por quê? Quem está no meio de vocês aí vai fazer prova também. Duvido que ele não orou muito, ele orou muito. Todos vocês vão ser aprovados. Zé Carlos da tradição. Eu falo o nome, irmãos, porque eu não tenho esse negócio de mentir, não. E eu orei muito. Como é que é o meu nome, irmãos? Quem é o primeiro que vai pilotar? Aí eles ficaram todos assim, os meus vizinhos aqui da Santos Moreira ficaram apreensivos, e eu cheguei e disse, vamos que vamos. Aí Zé Carlos, e aí? Eu falei, vou passar, meu irmão, você falou que eu vou passar, Deus já falou também que eu vou passar, vocês também têm que passar, torço por mim, eu passando, todo mundo vai passar. Irmãos, entrei no ônibus, ajeitei o retrovisor interno, ajeitei do lado de fora, peguei o cinto, coloquei, olhei para um lado, olhei para o outro, fechei a porta e joguei a primeira, saí, meti a marcha, dei as voltas, dei ré, subi, parei. Aí o fiscal falou assim, beleza pura, aprovado. Eu disse, só vou sair daqui agora quando o último falou, irmão, todos nós fomos aprovados. Amém. Que a posteridade de vocês serão reconhecidas como benditas do Senhor. A casa de vocês são benditas do Senhor. A minha vida é bendita. Aquele que Deus ungiu, Deus capacitou. Eu encerro. Versículo 10. Regozijar-me-ei pouco no Senhor. Muito. Aonde vocês estão lendo isso?
Leia de novo. Regozijar-me-ei muito no Senhor. Então, irmão, não tem por que brigar como crente. Não tem por que se lamentar como crente. Se o meu Vasco perdeu, dana-se. Se o meu Botafogo perdeu, dana-se. Se o meu Brasil, digo, seleção brasileira perdeu, dana-se. Eu vou me alegrar o quê? No Senhor. Muito. Mano, vocês já erraram. Eu vou me alegrar o quê? Muito. Em quem? No Senhor. Vou me alegrar o que eu disse? Muito. Estou operado? Vou fazer o quê? Estou vivo, rapaz. Quando eu estava lá, meu irmão, em Vitória, eu vi uns dois carrinhos passar, com o cara todo marradinho. Eu disse, meu Deus do céu, dois, tchu, ó. Em 4 dias, quanto? Eu disse, caramba, dor. Na quarta-feira eu disse, hoje não estou com dor. Eu disse, agora eu vou fugir do hospital. Cheguei com o motorista de táxi e disse, quanto era para você me levar a Campos? Ele disse, R$350. E de Campos a Macaé? Ele disse, me dá mais 200. Eu disse, tá legal, eu não vou ficar mais nesse hospital, quarta-feira eu não fico mais aqui. Aí peguei meu sorozinho com aquele carrinho. Aí o guarda falou assim, o senhor não pode andar. Não, a moça falou que eu posso porque por causa de gases. Aí ele deixou, eu estava querendo saber onde as ambulâncias encostavam. Aí descobri, aí voltei. Peguei a calça jeans, peguei uma camisa do Lapolo, tomei um banho. Eu estava morrendo de tanto tomar banho. Era tanto banho naquele hospital que eu já não aguentava mais. Eram 4 banhos por dia. Toda hora que trocava enfermeira, tinha que desinfectar minha cama e me dar banho. Eu já não aguentava mais. Aí tomei um banho e falei assim, vou embora. Vou sair daqui tranquilo, aqui, pego o táxi. Quando chegar lá em Cachoeiro do Itapemirim, eu ligo para ele, falando que já estou no meio do caminho. Tá com dor, seu Aécio? Não, estava morrendo de dor. Não. Aí quando chegou 3 horas da tarde, eu falei assim, o senhor está de alta? Eu falei assim, estou morrendo de dor. Aí me deram uma dose tripla de morfina. Vim embora. O César foi lá me parar. César pensa que eu não via não. Ele estava com 170. Olhando ele, mas estava querendo chegar em casa. Falei, eu em casa na terra ou em casa no céu. Aí ele falava assim para mim, dorme um pouquinho. Eu falei, para quem nasce em 1960 não dorme. Preste atenção. Regozijar-me-ei, o que mesmo? Muito. E a minha alma se alegrará em quem? No meu que ele fez o quê? Ele vestiu de vestes da salvação. E cobriu-me com um manto de justiça, e com um noivo que se adorna, e com uma grinalda. Sai daqui como um noivo, renovado, esperançoso, bonito, cheiroso. Vocês entendem isso? Vocês entendem isso? E diz mais o que aí? Versículo 11, o que ele diz? Porque, como a terra produz os seus renovos, e como o outro faz brotar, e ele semeia, assim o Senhor fará brotar a justiça e o louvor perante a sua casa. Assim o Senhor fará brotar justiça e louvor perante a sua casa. Amém. O dia que você for na festa de gente ímpia da sua família, fala assim, regozijar-me-ei muito no e a minha alma se alegra. Não sai de lá falando não. Tem gente que sai lá reclamando, vai na festa dos outros, come e fala assim, tem tanta bebida, o seu ingrato. Agradeça o Senhor porque teve bebida e você não bebeu, mas você comeu.
E para de rir alto. Como que você vai sair daqui hoje? Cheio de esperança. Como é que é o noivo? O noivo está cheio de quê? De esperança. Ele está cheio de quê? De alegria. Ele está cheio de quê? De contentamento. Aí a Bíblia disse: porque a terra produzirá os seus frutos, como o horto faz brotar o que nele semeia, assim o Senhor fará brotar a justiça na tua casa. Amém. Deu para vocês compreenderem? Amém. Volte um pouquinho o verso 9. Esse verso 9 me impactou. Porque a Bíblia diz: a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos, o quê? Os virem, os reconhecerão como que? Vitor Hugo está com quantos anos? Olha lá. Eles estão vendo Vitor Hugo e fala que ele é bendito do Senhor. Amém. A Sarinha já fez 2 anos? Esquenta a cabeça. Eles são benditos de quê? Do Senhor. Fique de pé e fala assim: o meu lar é bendito do Senhor. Mais alto. A minha descendência é bendita de quem? Do Senhor. Sua casa é bendita, seu lar é bendito. Agora a Bíblia nos fala: regozijar-me-ei muito dos seus. Muito. A minha alma se alegrará muito. Ninguém? Irmão, quando entrei naquele carro e vim embora, só vinha aqueles 2 filhos passar. Todo enroladinho, rapaz, graças a Deus que sou eu. Vou me regozijar. Muito. E quem? Senhor. Não podia ter sido eu? Não fiz a pergunta, não podia ter sido eu? Aí o camarada chega aqui na igreja e fala assim: estou triste. Mas triste por quê? O Espírito Santo não te ungiu? O Espírito Santo está sobre você? Não colocou você para pregar o ano aceitável dele? Ah, estou triste. Eu acho que não vou resistir. Claro que vai resistir. Deus colocou você em pé. E o diabo não vai derrubar aquele que Deus... Porque a Bíblia nos diz que Deus nos assegura pela mão. Amém. E Ele segura você e a mim. Amém. O Espírito Santo está sobre mim. Me ungiu para ser um pregador de boas novas, para ser um restaurador de coisas destruídas, para ser um abridor, não de latas, mas de celas, de cadeias. Porque esse ano é o ano aceitável do Senhor. Diga assim: esse ano é aceitável. Esse ano é aceitável. E diga mais: Deus é favorável. Vocês entendem isso ou não? Isso. Dá um abraço ao seu irmão. Faz isso. Faz isso. Fala assim: esse ano é favorável. Deu para compreender? Você trouxe o dízimo, a sua oferta? Se você trouxe o dízimo, a sua oferta, você então nesse momento tem a oportunidade, quando o Ministério da Música estará ministrando um cântico de adoração. Tá ok? Então não retenha o dízimo, assim como Deus tem sempre sido fiel para convosco. Seja fiel para com Ele. Malaquias 3:10. Então nesse momento entrega o teu dízimo, entrega a tua oferta. Eu disse que amanhã eu preciso pagar um moço que fez um favor para nós e temos que devolver amanhã ele. Acabei de ter que pagar ele. Se não tiver dinheiro, Cauê se vira. Então hoje José ele dá na mão do Cauê R$150, José, para ele pagar. Senão o camarada vai processar ele. Então você pode dizimar, você pode entregar a sua oferta. Você faça isso.